Bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos nós novamente em mais um episódio do Tudo é Possível Consciência. Eu, Daniela Schmidt Feres, como co-host hoje e como host, na verdade, hoje. E como co-host, Érica Fadel. Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer uma entrevista maravilhosa aqui. E se inscrevam no canal. Ativem as notificações se vocês quiserem saber quando tiver nossos vídeos. Curte, compartilha, que isso ajuda demais a gente. E assistam os nossos vídeos, que são sensacionais. E esse pequeno ato, para vocês, é uma coisa muito simples. E para a gente é uma coisa valiosíssima. Que é o curtir, que é o compartilhar, como a Érica mesmo falou. Comentar. Isso tudo faz um movimento e nos ajuda. Bem, sem mais delongas, como diria a Karin Feres, vamos ao que interessa. Nós estamos aqui hoje com os queridos professores de Reiki, reikianos também, né? Mislane Prates e Roberto Gambeiro. Sejam bem-vindos. Obrigado. Que legal tê-los Obrigada. aqui. Então, a nossa primeira pergunta é: o que é Reiki? Reiki é uma técnica de imposição de mãos, aonde você vai captar a energia do universo, essa energia abundante que harmoniza tudo. Natureza, vida, você vai trazer essa energia para o centro do seu coração e através de uma técnica, de um método, você vai doar essa energia que harmoniza tudo para harmonizar inicialmente o seu corpo energético, para você ficar bem. E depois, dentro dessa técnica, você pode harmonizar o corpo energético de outras pessoas. Simplesmente isso, captar essa energia que é abundante e organiza o universo, trazer para o seu coração e doar. O Reiki é conhecido como a técnica de expansão do coração, da compaixão. Você vai doar amor. Que lindo, eu tô arrepiada aqui, ó. Eu tô arrepiada porque o Reiki, ele traz muita transformação na vida das pessoas, né? Transformação em todos os âmbitos da vida. Então, a gente queria que vocês falassem um pouquinho dessas possibilidades de transformação através do Reiki. O que o Reiki pode possibilitar na vida de uma pessoa? Com certeza, e a gente já começa falando que o Reiki, quando ele é trazido, que ele é uma técnica oriental, né, de origem japonesa, ele é trazido para o Ocidente, né, e chega até nós aqui no Brasil, por exemplo, ele lá no Japão, ele é como uma filosofia, e justamente ele vai ser conhecido como o caminho da felicidade. Quando isso vem para cá, né, no Brasil, a gente acaba pegando apenas uma parte dessa técnica, que é a parte de cura, onde a gente vai trabalhar, onde a gente vai entender os curadores através de imposição de mãos. Mas ele é muito maior que isso, porque ele tem todos esses preceitos espirituais, ele pode alcançar as nossas camadas mais profundas e até a gente vai falar sobre o despertar, né? Quem nunca teve aí, né, recebeu uma sessão de Reiki, ouviu falar, como o Roberto bem colocou, né, essa energia harmoniosa, essa energia que pode harmonizar as pessoas e ajudar. E as transformações, elas são muitas, né? Desde quem recebe essa técnica, como quem aprende ela, podendo ajudar as pessoas, os animais, os seus familiares. Enfim, eu acho que eu tenho muito a dizer, mas não vou me estender tanto, até porque a gente só começou, não é mesmo? Com certeza. Eu queria fazer uma pergunta assim para vocês. A gente vinha falando aqui que essa imposição de mãos para cura, enfim, né? Ela existe há muito tempo, mas o Reiki é algo mais recente. Qual é a diferença, né, que a gente de receber esse Reiki, de poder fazer e chamar Reiki ou outra técnica de imposição de mãos? Isso que eu queria que você explicasse. Essa é uma pergunta bastante recorrente, né? A técnica de imposição de mãos, ela sim é milenar, né? Começa na época dos essênios. Cristo já fazia harmonização com as mãos. As mães colocam as crianças próximo ao seu coração com as mãos. Então, utilizar as mãos como doação de energia para melhorar o corpo energético, o campo energético do outro, existe há muito tempo.
Só que, sem técnica, quando você doa energia, você está doando a sua energia. A diferença do reiki é que você capta uma energia do universo, ela passa por você como se estivesse harmonizando seus canais energéticos e você vai doar essa energia infinita do cosmo. Então, basicamente, a diferença é que quem não tem a técnica, qualquer um pode trabalhar com a doação de energia através das mãos, mas está doando a sua energia. Com o reiki, você canaliza uma energia do cosmo e doa essa energia abundante. Então, o primeiro alerta é que se você não conhece a técnica, você está doando a sua energia. Fica atento de quem você recebe essa energia. Será que essa pessoa, ela está doando a energia dela? Ela está bem consigo, né? E com o reiki, cada vez que você doa energia, até mesmo para os outros, a energia está passando pelo seu canal, limpando você. Primeiro com você. A gente costuma falar que a gente passa a ser um canal, né? Que a gente recebe e transmite. Não é isso? Sim. E aí eu queria que vocês contassem também como que acontece isso, da gente se transformar esse canal. É muito interessante porque o símbolo do reiki, né, é o bambu, né? E o que é o bambu? O bambu, ele é oco, né? Oco, flexível, ele pode ser um canalizador. Mas quando a gente se transforma um reikiano, quando a gente vai fazer lá a nossa primeira iniciação e tudo mais, justamente a gente começa a ter esse processo de iniciação, primeiro ter a vontade, né? Ah, eu quero fazer algo para além, né? Cuidar de mim, ou cuidar de alguém, ou seja lá qual for o motivo especificamente. Esse é o primeiro ponto. E aí você vai encontrar uma escola, você vai encontrar um professor, alguém da sua confiança, que você se sinta, né, que pode confiar ali naquela técnica. E uma outra coisa muito comum, as pessoas perguntarem assim, mas eu não sou médium, não sou sensitivo, não vejo nada, eu sou até um pouco cético, né? E a verdade o reiki, ele é uma técnica, é um método com começo, meio e fim. E como o Zui fazia, ele ensinava do aldeão, aquele que trabalhava no campo, o agricultor, que muitas vezes era analfabeto, o médico da corte, que era uma pessoa letrada. Então, são essas formas... Qualquer pessoa que queira pode se transformar esse canal Sim. e transmitir. Sim. Qualquer pessoa pode se tornar um reikiano, Sim. então. Né? Sim. Fazendo uma formação, aprendendo essa técnica e tendo esses protocolos todos de começo, meio e fim para ajudar a si, né, no primeiro momento, e aos outros no segundo momento, né? Sim, sim. E acho que o crucial disso é o quê? É querer, né? É ter essa vontade de coração puro, né? Então, é possível, é aberto e, enfim, o Zui trouxe essa técnica para nós e, enfim, nós não somos barreira, né? A gente cada vez mais movimentando isso. E eu queria que vocês falassem um pouquinho dos benefícios do reiki na vida das pessoas. Assim, em que áreas da vida ela pode utilizar o reiki? Ela pode utilizar o reiki com o cachorrinho que está doente, com uma planta, com alguma questão de saúde, com o filho, né? Fazendo uma doação de energia ou trabalhando com isso. Então, se vocês falassem um pouquinho sobre a amplitude do reiki. Bom, ela é tão amplo que eu vou fazer assim, eu vou falar alguns que me ocorrem aqui e vou deixar outros para o Roberto falar também, né? Mas assim, o reiki é o que eu falo, né? Se eu estou aqui conversando com vocês é porque essa ferramenta chegou na minha vida. Porque ela vai desde ajudar ali numa situação pontual de doença, de adoecimento, né? A equilibrar e harmonizar a nossa mente. Porque quem nunca passou por uma crise de ansiedade ou um grande problema, né? Eu trabalhei durante muitos anos em corporações, né? E muitas vezes estava lá no meio de uma reunião onde as coisas não estavam indo tão bem, né? Onde a gente às vezes tem que respirar fundo. E eu pensava, meu Deus, né? O que farei agora, né? E às vezes ia lá, ia no banheiro, pedia uma licença, ia lá, me auto-aplicava e vi mudar, né? E assim, eu vi mudanças em mim, desde patologias que eu tinha, né? Eu tinha uma reincidência de infecções urinárias, coisas dos rins, principalmente, e eu vi esse quadro melhorar gradativamente, também a se tornar assim, mais consciente, menos esponja, como a gente fala, né? Que vai captando tudo que não serve, né? Então, o reiki é uma ferramenta que consegue fazer isso com você, te colocar em equilíbrio
e ainda melhorar a sua saúde, né? Isso o que eu lembrei aqui de bate-pronto, mas eu vou passar para o Roberto para ele complementar. Durante os cursos, nós explicamos que você tem um corpo físico, que é aquele que você consegue pegar e ver, e um corpo energético. O reiki ele vai atuar no corpo energético. Do corpo físico, o médico cuida. Do corpo energético, você precisa ter uma técnica de limpeza, alinhamento, fortificar o corpo energético. Então, o reiki vai trabalhar no corpo energético. E se você entender que muitas outras coisas têm energia, né, como animais, plantas, ambientes, então você pode usar a energia do reiki para estar harmonizando tudo à sua volta, né? Eu costumo falar assim, primeiro você cuida de você, você vai cuidar do seu corpo energético. Depois você vai cuidar de tudo que está à sua volta. Pode ser plantas, animais, alimentos, ambientes, até mesmo remédios. Eu vou trazer 2 exemplos para ficar muito claro aqui. Existe reikianos, por exemplo, que já aplicam reiki em sementes para que Sensacional. a plantação cresça energeticamente melhor. Então você tem a semente física e a semente energética, porque a semente é um organismo vivo. Sim. Então você vai fazer uma potencialização na energia da semente. O físico vai para o físico, que é a terra, e o energético vai harmonizar com o corpo, com o campo energético da plantação. Então os 2 corpos da semente, que é o físico e o energético, eles podem ficar em equilíbrio. Então assim somos nós. Nós temos um corpo físico e um corpo energético. O reiki cuida do corpo energético. Primeiro você cuida de você. Depois você vai cuidar de tudo que está à sua volta. Dentro da sua casa, o ambiente, plantas e animais. Daí depois você pode cuidar dos outros, o corpo energético dos outros também. Então é meio que infinito, né? Durante os cursos nós falamos assim, fez uma viagem, você vai para um hotel. Será que aquele quarto de hotel, quem que estava ali antes? Né? Então nós ensinamos como limpar a cama, o ambiente. Eu uso a expressão limpar, mas seria harmonizar a energia do banco do metrô. Né? Vou fazer uma viagem com o meu carro. Dá uma limpadinha energeticamente no seu veículo. Então o reiki é meio que infinito quando você olha as suas roupas. Recebi um presente. Quem será que fez aquela roupa que você recebeu? Como é que estava aquela pessoa naquele momento, sentindo o quê, né? Então você vai harmonizar souvenirs, presente, os lugares que você frequenta, as comidas, o remédio. O remédio, então, as pessoas sempre perguntam, mas como é que é harmonizar a energia do remédio? Olha, o remédio tem o físico e o energético. Eu vou limpar o campo energético do remédio para que o meu corpo energético receba uma boa energia. Acho que diminui até efeito colateral mesmo. O remédio físico vai para o corpo físico. A harmonização energética do remédio vem para o meu corpo energético. E assim vai. Podíamos falar muito aqui. Eu queria fazer uma pergunta assim, que eu acho que as pessoas podem ter, que é o seguinte. Você falou que dá para a gente fazer o reiki também para questões de doenças físicas e tal. Então, se ele atua no campo energético, como que, e o corpo físico é outra coisa, como que ele atua a partir desse energético para curar o corpo físico? Conta pra gente. Bom, então a gente vai ter que entrar um pouquinho na anatomia sutil, né? Afinal de contas, temos vários corpos, né? O Roberto já começou falando aí que a gente tem um corpo físico, mas a gente também tem um corpo emocional, a gente tem um corpo mental, e a gente vai ter ainda, né, os chakras, que são tão falados aí. E cada um desses chakras, eles vão ter glândulas. E o reiki, ele faz o quê? Ele vai harmonizar. Se eu retiro tudo aquilo que está desgastando, degradando, né, te interferindo de forma negativa, então o próprio corpo tem a cura em si, né? A gente passou recentemente aí por problemas de vírus, de pandemia, e a gente viu que se o nosso sistema imunológico não estivesse bem, nós não conseguiríamos, né, reter doenças e aspectos assim. Então, o reiki ele vai atuar em todo esse equilíbrio, né, do nosso sistema imunológico, da nossa glândula na laringe, o pâncreas, e tudo isso vai entrar num funcionamento. Entrando nesse funcionamento, a consequência é o quê? Saúde, né? Então, acontece dessa maneira, assim, de forma bem sucinta.
Bem, e como que o reiki chegou na vida de vocês? Vocês hoje são professores, vocês têm uma escola de reiki, vocês ensinam essa técnica para muitas pessoas, né? E transformam muitas vidas também a partir disso. E como que chegou? Como que foi esse encontro, né? Ou como vocês encontraram o reiki, ou melhor, como o reiki encontrou vocês? Eu costumo falar que a gente tem planos para a vida, não é mesmo? Mas é a vida que tem planos para a gente, né? E os planos da vida são muito melhores do que os nossos planos, Com né? certeza. Então, eu cheguei no Reiki, conheci o Reiki de uma forma muito despretensiosa, num curso de um fim de semana único, né? E nunca pensei em dar aula sobre isso, para falar a verdade, né? Nunca foi uma coisa assim, nossa, estou aprendendo para isso. Eu falei, vou aprender uma técnica para cuidar de mim, né? E encontrei a minha professora, né, super querida, a Irene, e ela tinha uma forma de olhar essa técnica e de passar esse conhecimento de uma maneira muito aberta, né, muito diferente do que às vezes a gente acaba vendo. Então ela passou para a gente de uma forma com pesquisa, com material catalogado e deu todos os caminhos de fonte ali. E aquilo eu senti no meu corpo, né? Então eu fiquei maravilhada, né? Comecei a aplicar, comecei a sentir em mim, a ver as diferenças de coisas que teoricamente as pessoas falam, não tem jeito. Até um simples resfriado, começava a aplicar o reiki, melhorava muito mais rapidamente. Coisas simples, assim, da minha família mesmo, eu comecei a aplicar nos animaizinhos em casa também e via eles melhorando mais rapidamente, né? Então, foi dessa forma que o reiki chegou na minha vida. E o mais curioso dessa história toda é que essa nossa professora, ela, alguns meses antes da pandemia, ela falou, eu gostaria que vocês transbordassem isso para o mundo, para mais pessoas, para o maior número de pessoas possível, né? Isso mais ou menos quando, amor? Outubro de 19, setembro, outubro de 19, nós começamos a dar curso. Exatamente. Só que Antes na da época, pandemia. antes A um pandemia pouquinho foi da pandemia. 6 meses antes. E assim, na época eu era executiva, engenheira, tinha 4 números de celular. Eu falei, gente, Como, né? impossível, né? Ela falava assim, não, você tem que fazer isso. Eu falava, não, impossível. Eu mal dou conta de mim no fim de semana. Quem dirá ministrar isso, né? Quem dirá isso cascatear para o mundo inteiro. Mas encontrei o Roberto nessa jornada e ele ajudou que isso se tornasse possível, né? Então... Tem uma parte muito interessante. Quando nós nos formamos professores, 6 meses antes da pandemia, nós trabalhávamos no mundo corporativo e ganhávamos o nosso dinheiro de sustento do mundo corporativo. E aí eu falei para a Mislane, vamos fazer alguns cursos gratuitos? Talvez essa seja a minha contribuição para o mundo. E aí nós começamos a fazer um por mês. Organizamos fazer um por mês gratuito. Parece que era um treinamento para a pandemia, né? Eu vou te explicar por quê. E o nosso objetivo de vida era dar cursos durante 1 ano, um por mês. E aí eu ia parar. Essa seria a minha contribuição para o mundo, formar 100, 150, 200 terapeutas. Enfim, fizemos os 6 primeiros cursos, um por mês, gratuito. E veio a pandemia. E nós saímos do emprego. Então, chegou março de 20, nós 2 estávamos em casa, sem trabalhar, né? E tínhamos 150 alunos na fila de espera para aprender o reiki. Sensacional. E aí nós falamos assim, bom, agora nós temos tempo, estamos em casa, não podemos deixar essas 150 pessoas que querem aprender o reiki, mas como nós vamos fazer de casa? A gente não tinha câmera, microfone, começo de pandemia, né? Sim. E veio, então, uma parte da missão real de vida, né? Aquela de dar alguns cursos gratuitos, eu acho que era Um treinamento, Era um esquenta, né? Um treinamento ali. E hoje nós já estamos na turma 46, né? Dentro do processo de pandemia. Já formamos mais de 700 terapeutas em 5 anos. Mudamos o método, registramos o curso. Não é mais um curso de reiki, é uma formação de terapeuta com certificado registrado, né? O curso está registrado e a pessoa pode, depois de praticar um pouco mais, ser um terapeuta. Hoje nós ensinamos uma profissão. E antigamente, quando eu fiz, né, eu fiz presencial e hoje
pode ser feito online esse Eu curso? vou começar aqui, depois eu passo para a Mislane também, porque é a continuação da minha fala. Fizemos 6 turmas presenciais e veio a pandemia. E tinha uma lista imensa. Organizamos da melhor forma possível, caseira, para dar o curso para aquelas pessoas que estavam na fila. Mas não fazíamos a iniciação. E daqui a pouquinho a gente conta o que é a sintonização, a iniciação. E, de repente, a gente tinha 150 alunos que tinham feito o curso de Reiki online, mas que não estava iniciado. Sim. E sem a iniciação, você não pode atender pessoas. E aí, no meio da pandemia, nós falamos assim, será que nós estamos sendo uma barreira? A pessoa se formou e não pode atender ninguém, mas não era esse o nosso propósito. E aí, eu me lembro como se fosse hoje, assim, a decisão que a gente ia ter que tomar. Nós fizemos um call para a professora Irene e perguntamos assim para Irene, será que a gente pode iniciar pessoas online? E meditamos também muito para vir essa resposta. E a mesma resposta veio dos dois lados, né? Se você vai dar um curso de Reiki com um número de pessoas conhecida, naquele dia e naquele horário, nós vamos ter a ajuda da egrégora do Reiki para iniciar aquelas pessoas. E a resposta era assim, se vocês marcarem o dia e o horário com as pessoas para iniciar online, naquele dia e horário, nós vamos estar juntos para iniciar essas pessoas. Olha. Porque é quântico, né? Exato. É e quântico. Exato. Da mesma forma que a equipe espiritual, as hierarquias vão estar ali presentes, elas vão estar também presentes. Mas era uma experiência que a gente não tinha. Sim. E a pandemia foi um aprendizado absurdo, né? Foi totalmente diferente. E depois nós montamos um curso organizado com aulas online para a pessoa rever o curso. E aí ficou mais estruturado. Mas essa primeira fase foi de muito aprendizado. E só para encerrar a fala aqui, até a turma 19 foi online. Então, da turma 7... a turma 19 foi o tempo da pandemia. A partir da turma 20, nós voltamos a dar online de novo. Então agora pode fazer online. Quem Pode quiser, também. que não tiver acesso, porque tem Sim, pessoas que não sim. podem estar aqui em São Paulo, É que, né? assim, até a turma 19 era totalmente online. A gente não podia sair de casa. Estávamos no lockdown, né? Lockdown, isso. Nem lembro mais dessa palavra. A partir da turma 20, nós começamos a fazer alguns cursos híbridos. É presencial, mas nós já tínhamos uma bagagem de 150 pessoas iniciadas online. E hoje a gente forma alunos de vários países, né? Isso. Os nossos alunos estão no Brasil, em vários locais, né, estados e fora do país também, né? Então, sim, online é possível. Era uma limitação do hardware, né? Que é a Mislane aqui, que tinha. A gente tem as nossas limitações pessoais, né? E uma das coisas que quando a gente vai pedir o apoio para as egrégoras, né? Eu sou uma pessoa assim, bastante... Às vezes precisa descer alguém e falar, né? Vai lá, né? Um pouco nesse sentido. E dos sonhos que eu tive, né? Quando a gente pediu inspiração para isso, foi ver... Eu sonhei com um rio, né? E uma pessoa falava assim, olha, você quer ser como esse rio que flui ou quer ser... Aí jogou um tronco no meio, como esse tronco que filtra e represa o conhecimento. E aí, depois disso, a gente falou, não, se existe uma forma de fazer online, nós vamos fazer. E o relato das pessoas é maravilhoso, né? O que a gente recebe. Eu acho que é parecido. Eu queria fazer uma pergunta, Dani, depois você faz o pós aqui para eles, que é assim. Eu vi que quando vocês fizeram o Reiki, vocês fizeram juntos a formação? Não. Tempos Não. diferentes. Tempos diferentes. E vocês perceberam que mudou alguma coisa em vocês como casal? Porque às vezes pode ter casal que queira fazer juntos, né? O Reiki, aí assim... Vocês sentiram essa diferença dos dois serem iniciados do Reiki para o relacionamento mesmo? Você ter uma prática constante, eu vou chamar de prática de equilíbrio energético, ela harmoniza o teu lar, né? Então, nós fazemos algumas práticas juntos, não é só Reiki, viu? A gente pratica yoga, Kriya Yoga, que é a do Yogananda. Então, nós temos aí umas 3 ou 4 práticas que fazemos, ou cada um no seu tempo, ou junto. Mas a resposta é sim. O casal fica mais harmonizado.
Com certeza. É porque os dois remam para o É. mesmo lado. Sim, os dois estão Exato. olhando para o mesmo lugar, né? Como a gente Sim. fala na constelação, para o mesmo ponto. É, e né? como vocês, eu acho que o casal começa a se harmonizar, né? Ser esse canal limpo, harmonizado e tal. Então, acho que isso colabora mesmo para esse encontro, né? Para ter esse encontro melhor. Fiquei- E eu queria falar uma coisa importante, é assim, tem pessoas aí que estão com essa vontade, com essa determinação e não sabem como, né? E que tem muito material interessante, muito material muito bem elaborado dentro do YouTube de vocês, nas plataformas de vocês, né? Material que vocês desenvolveram ao longo desse tempo todo e que vocês disponibilizam para as pessoas. Não é isso, Milene? Exatamente. A gente, assim, a maior dificuldade que eu encontrava, né? Eu me formei um pouquinho mais lá atrás, né? E participei de várias pesquisas e fui atender e tudo mais. E é sempre assim, eu encontrava as pessoas e as pessoas falavam assim, eu sou reikiana, mas eu não tenho material, meu professor já passou, já foi. E até a técnica ficava ali meio viva, mas não tinha uma construção, um acompanhamento. Isso me deixava assim um pouco triste, né? Até eu mesma, né? Falei assim, poxa, a Irene deixou um livro aqui, né? Tem um livro, mas não tem um momento de se reencontrar, não tem uma consulta interativa, né? Porque a gente está num momento meio que digital, né? Eu diria assim, até meio não, inteiro, né? Totalmente. E daí a gente foi construindo, eu e o Roberto, a partir das necessidades que os alunos apresentavam, a gente foi construindo os e-books, as aulas. Nós temos uma prática toda sexta-feira, onde os alunos podem vir praticar, seja alunos formados conosco, alunos formados de outras escolas, para que essa chama se mantenha acesa. E toda sexta-feira a gente contribui explicando uma técnica e praticando ao vivo ali com os alunos. Além disso, a gente fez uma pesquisa, né? O Roberto pesquisa bastante, eu também. A gente fez essa pesquisa e a cada semana a gente vai colocando catálogo, como aplicar reiki em crianças, como aplicar em gestantes, animais, plantas, né? Como que eu começo a técnica, como que eu termino. Vai de coisas simples, muito simples, a doenças de pele e a câncer, né? Tipo, e como que eu faço isso? Eu começo pela cabeça, eu começo pelo pé, eu encosto... Coloco só no local, né? Eu encosto a minha mão, eu não encosto, eu posso mandar à distância. Então, tudo isso a gente foi documentando, né? Documentando e fazendo essa biblioteca hoje. Hoje são mais de quantos temas? Hoje nós temos uma biblioteca com mais de 220 artigos, todos catalogados em aulas em vídeo e um material escrito mais ou menos de 4 ou 5 páginas. Eles estão organizados por fases da vida, doenças da atualidade, técnicas para terapeuta. Nós temos até um módulo de profissionalização do terapeuta, porque há uma dificuldade imensa em o terapeuta falar do reiki, às vezes em cobrar numa consulta. Sim. Então, tudo aquilo que era de dificuldade para o aluno, nós fomos trazendo numa plataforma, fomos dando aula e documentando, dando aula e documentando. Hoje nós temos uma biblioteca com, acho que um pouquinho mais, mas 220 artigos disponível para qualquer um que seja reikiano poder, eu falo assim, aumentar as suas ferramentas. Nossa, Maravilhoso. sensacional. E assim, às vezes a pessoa está nesse momento de adentrar no seu caminho de autoconhecimento, né? Não sabe como. E a partir de um material tão rico como esse, ela pode ter essa oportunidade. Sim. Né? De conhecer o reiki, daqui a pouco fazer uma formação, começar a trabalhar, ainda no seu trabalho anterior, né? Levando os dois processos juntos, até conseguir fazer uma transição de carreira. Então, é sensacional. A gente tem várias histórias de alunos que, na transição de carreira, não conseguiam ganhar a vida trabalhando como terapeuta. E hoje, temos muitos alunos, podia falar o nome de vários aqui, que vivem do sustento da terapia. Eles aprenderam a se posicionar como terapeuta, atender pessoas, né, e foram se especializando. E isso, para a gente, é um grande orgulho. Eu uso uma das falas minhas, é que a minha maior alegria
a minha maior felicidade é ver um aluno trabalhando com o reiki, atuando como reikiano, como terapeuta, né? Quanto mais eu ouço os alunos falarem, estou na Santa Casa, estou no Albert Einstein, como voluntários, ou montei a minha clínica, eu tive o meu primeiro atendimento, depois você conta do Benjamin, Vislane. Sim. E eu falo, isso motiva eu continuar a ser professor. Ouvir os alunos falar assim, estou atendendo. Sim. E pode ser uma técnica que pode agregar outros depois, né? Claro. É um caminho que a pessoa vai entrando de transformação dela, da família dela, de todo mundo do entorno, né? E é muito rico, né? E você falou, Roberto, a pessoa pode se tornar um reikiano, uma reikiana, e também pode se tornar um professor de reiki, né? Sim. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre vocês trabalham juntos, esse caminho que vocês percorreram, né? E alguns pontos altos, esse processo de vocês. A gente pode começar pensando assim, que para que a gente possa ensinar algo, a gente tem que vivenciar isso em nós, né? Trazer isso para a nossa prática do dia a dia. E o que a gente sempre recomenda para os alunos é, coloque em prática, não coloque o diploma na gaveta. Se você fizer isso, eu vou ficar muito chateada, né? E o primeiro ponto é isso, é a pessoa ir colocando, atendendo pessoas, anotando, documentando, conversando, né, sobre a técnica, das diferentes maneiras que ela pode ser. Ela pode ser aplicada na sua família, ou você pode abrir uma clínica, mas começar. Fazer parte de alguns projetos também é super importante, porque o reiki ele é aceito pela portaria do SUS, né? O reiki está nos hospitais. Então, a pessoa ela pode transbordar isso de muitas maneiras. Muitas mesmo, né? E trazer esse aspecto onde a pessoa ela vai formar essa bagagem de atendimento para depois transbordar sobre essa parte de lecionar, né? Então, a gente sempre preconiza isso, coloca isso na vida, faça os atendimentos, escreva sobre eles, documente, converse com as pessoas, e aí sim, munido dessa chama, aí volte a procurar a gente para que a gente possa fazer esse movimento e acompanhar você nesse lugar. E a gente tem alunos atendendo pelo mundo todo, né? Ele falou, eu estava me esquecendo, né? A gente tem alunos atendendo desde hospitais básicos, né? Como atendendo pelo mundo todo, né? Em outros países, fazendo isso como algo a ser vivido, um propósito mesmo, né? E já tivemos pessoas vindo de outros países, né? Para fazer curso conosco aqui em São Paulo. De outro estado até que é recorrente, né? Eu acredito que as pessoas veem o nosso trabalho com muita continuidade, né? Além de honestidade, nós damos muito apoio, muito suporte, incentivamos as pessoas a abrirem ambulatórios para atender a população. Nós vamos presencialmente nos ambulatórios ensinar os alunos a atenderem pessoas. Então, para a gente é muito orgulho ver um aluno atendendo. Então, nós estamos presentes sempre nos lugares. O aluno não vira um ex-aluno. Ele sempre pode voltar num curso para fazer uma reciclagem, trabalhar como voluntário. Indicamos nos grupos para ele, em tal hospital está aceitando reikiano, essa semana vai ter ambulatório de reiki em tal lugar, e eles vão se movimentando. É uma dinâmica bastante interessante, né? E uma das maiores queixas é realmente essa, né? Eu fiz o reiki online, eu não conheço nem quem é meu professor, e o que eu vou fazer agora, né? E aí a gente aceita todos de coração. Se torna uma comunidade, assim, né? Do bem, né? Com isso. O que eu queria perguntar para vocês é assim, né? Como que é? Então, assim, eu sei que tem... eu sou reikiana também, né? 1, 2, 3, até chegar no mestre e poder fazer isso. Então, essa é uma pergunta que eu queria falar para vocês, para vocês responderem. E uma outra coisa que pode ser mandado à distância. Então, se eu quiser mandar para alguém que está longe de mim, né, perto, a gente sabe, mas que a gente vai aprender também em algum momento, que eu quero que vocês falem, que dá para a gente mandar. Então, eu estou num país, posso mandar para outro, posso mandar para alguém que está em outro estado, que está em outro lugar. Se vocês puderem falar essas duas coisas. Bom, vou responder uma, você responde outra.
Vou falar do reiki à distância. O reiki, então, é uma técnica que você, para enviar reiki, você precisa ser iniciado e conhecer como entrar em contato com essa energia de uma maneira assim que uma egrégora vai facilitar para você. Então, nós sabemos que o reiki é captar a energia do universo, trazer ela para o coração e chegar nas suas mãos. Quando você vai doar para você ou para uma pessoa presencial, essa energia está ali na tua mão, está com você. Quando você vai doar à distância, o que acontece? É mental. Então, você vai pedir ajuda para os ancestrais do reiki, que eu chamo de egrégora, para ele facilitar o caminho dessa energia chegar lá naquele lugar que aquela pessoa precisa, que pode ser um ambiente, um animal e etc. Você trabalha com símbolos. Os símbolos seriam um portal para você acessar esses ancestrais do reiki, essa egrégora, para ele te ajudar, como se fosse a física quântica, você mentalizar, né? Então, para enviar reiki à distância, o que precisa? O nome da pessoa e o endereço, se tiver a data de nascimento, aí você vai pensar naquele nome, naquele endereço, naquela data de nascimento e mentalmente você vai estar enviando essa energia à distância e aí é ilimitado. É uma intenção mesmo, né? Só que você precisa ser iniciado, né? Sim, sim. A iniciação, então, ela vai te colocar em contato com essa energia, né? De uma forma bem prática, né? Quando eu era pequeno, minha mãe era católica, ela ensinava para eu fazer o sinal da cruz toda vez que passasse na frente de uma igreja. Então, aquela minha intenção ia fazer com que eu me conectasse com a igreja. Ensinava que quando eu fosse orar, unia as mãos. Aquela minha intenção ia me colocar em contato com aquele anjo, com aquele santo. Então, desde pequenos, nós fazemos alguns gestos, conhecemos alguns símbolos, e com a intenção, a minha crença vai fazer aquilo acontecer. O reiki é da mesma forma. A Mislane falou, é um método, é uma técnica. Então, você vai aprender como aplicar em você, né? Seus centros energéticos. Como aplicar num animal. E como enviar à distância também é uma técnica. Sensacional. Aí você fez outra pergunta. Sim, das fases. Quais são as fases? Exatamente. Então, a primeira coisa, né, a primeira polêmica que a gente vai causar aqui é que na nossa escola nós iniciamos as pessoas nos 3 níveis num fim de semana. Fazemos isso aleatoriamente? Não. A gente pesquisou, a nossa professora traduziu, né, a parte do japonês para o inglês, do inglês para o português, e a gente entendeu que esse conhecimento, ao chegar aqui no Ocidente, ele acabou sendo, digamos assim, fragmentado de uma forma diferente, estranha até, eu diria. Que é o quê? Eu vou lá, eu faço o nível 1, né? Eu escolho, as pessoas chegam para mim e eu inicio essa pessoa no nível 1. Para o Zui, o nível 1 era alguém que estaria treinando o reiki por um tempo. E não um símbolo, mas sim um tempo. Passado esse tempo maior, ele seria o nível 2, né? Em mais ou menos de 6 a 8 meses, né? 6 a 9 meses. E depois, para ele ser o nível 3, ele estaria treinando há 2 anos. E aí, se é um treinamento, né? Se é a pessoa deve treinar, como eu, Mislane, mestre, né? Entre aspas, que eu me considero uma sensei. O sensei é professor. O reiki deriva dessa escola de artes marciais também, do budismo Tendai, embora não seja um método religioso, mas ele tem essa raiz, né, nuclear. E aí, assim, como que eu, professora, vou garantir que você está praticando há 2 meses, há 6 meses ou há tantos anos, né? E aí, quando a gente entendeu isso, nós resolvemos fazer justamente o contrário. Ao invés de sermos restritores, né, represando esse conhecimento, a gente resolveu ser catalisador. Até por conta da missão que a gente recebeu ali 6 meses antes da pandemia, a gente não podia ser uma barreira, a gente tinha que avançar cada vez mais. E a ideia é o quê? Dar ao aluno os níveis para ele, até ele pode ir, que é o quê? Os símbolos, a forma de aplicar a distância, tudo dentro dos preceitos, né, de purificação, tudo certo. E uma outra coisa que acaba fazendo com que o aluno, digamos assim, desista é o quê?
ele tem que passar por um processo de purificação, que na minha visão é lindo, mas que para algumas pessoas é um pouco sofrido, né? Que é lá fazer uma dieta de emoções, fazer a técnica. E aí o que acontece? Passou esses 21 dias, ele acaba esquecendo, ou ele acaba justamente tendo outras prioridades na vida, e aí ele não pode aplicar ainda nos animais, ele não pode aplicar na mãe, no pai, que é o nível 2, o nível 3. E aí, assim, eu como professora, como posso controlar isso, né? Mas quando vem essa técnica para o Oriente, a gente entende que tem uma comercialização, onde se eu vou lá e inicio você o nível, então eu cobro X por esse nível. Eu inicio você no nível 2, então quer dizer, eu posso cobrar 2 vezes mais, ou mais uma vez no mínimo. E aí eu inicio numa terceira vez e mais uma vez. E assim, pra gente não faz sentido, né? Não faz esse sentido. Eu entendo, né, toda essa forma de agir, a gente recebe o conhecimento, né? E às vezes a gente não vai buscar lá os fundamentos da raiz disso. Mas numa época de internet, numa época onde a globalização existe, onde a gente tem acesso a idioma, a língua, a tradução, até a própria inteligência artificial, então isso se torna um pouco, digamos assim, polêmico até, né? Então a nossa forma de ensinar é dessa maneira, que difere do mestrado, né? Ah, entendi. E até porque também vocês falaram que fazem esse acompanhamento, Isso, que as pessoas estão exatamente. sempre ali, né? É. É totalmente diferente. Nós Vocês estão ensinamos os 3 muito níveis próximo, né, e damos deles. todo o Sim. suporte Sim. dentro Sim. de uma plataforma eletrônica, uma prática por semana às sexta-feira, convidamos para os ambulatórios, enfim. Isso faz Tem- muita diferença. Tem Faz. todo um apoio, Sim, né? Isso que talvez Faz. nem seja polêmico. Eu fiz o curso com eles e realmente o momento de purificação para mim foi bem desafiador. Mas o que me tranquilizou é que eu tinha o amparo de vocês, né? Então, no nosso caso ali tinha um grupo, eu acho que todos os cursos têm um grupo, né? Onde as pessoas compartilham as informações. Então, você vê que com o seu coleguinha também está acontecendo. Então, isso acaba também dando uma tranquilidade. E são processos de transformação, assim como a lagarta, né? Ela vai para o casulo para se transformar numa borboleta. É um processo de transformação. Sim. E que tem todos os perrengues aí e os ganhos também. Os ganhos também. E os ganhos também. E é interessante porque as pessoas vêm buscar muito na gente, não, eu quero fazer o mestrado. E a gente tem uma ideia, né, que é o mestre, né? Na nossa ideia aqui, no nosso lado ocidental, a gente vai ver o mestre como mestrado, que você pode ser bacharel na faculdade ou você pode ser mestrado, como um título, algo que uma certificação. Mas a linhagem do Reiki, ela é uma tradição japonesa. E ela é uma tradição onde você vai ganhar essa certificação através do quê? Da prática constante e ali aquele acompanhamento. E aí a gente tem pessoas procurando mestrado sem nunca ter feito um atendimento de Reiki. Porque ela quer o título. Isso pra gente é assim... Ou às vezes ela sentido, quer né? vender curso também, né? Não. Eu vou te as pessoas, não é a pessoa que está dando Sim, curso. eu entendi. É eu entendi. a procura do aluno, né? Não, porque às vezes a pessoa pensa assim, se eu for mestrado, eu posso dar curso, posso ser professor de Reiki e cobrar por isso. Esse é entendeu? exatamente o ponto. Quando, assim, eu já iniciei mais de 700 alunos. Uhum. E eu vou te falar, assim, que talvez 3 ou 4 mereçam ser mestre, né? Porque eles praticam há mais de 5 anos. E aí, quando alguém me fala assim, você dá curso de mestrado? Aí eu pergunto assim, mas você vai dar aula? Se a pessoa fala não, eu falo, olha, então você não precisa de mestre, faz o nível 1, 2 e 3, você já pode ser terapeuta e atender pessoa. Mas às vezes as pessoas falam assim, sim, eu vou dar aula. Eu pergunto, e há quanto tempo você pratica? Aí a pessoa fala, não, nunca atendi ninguém. Então, não dá para você ser professor, porque o nível você de tem que mestre é passar pelo professor. processo, né? As pessoas não querem passar pelo processo. Então, eu não posso ser incoerente Lógico. em dar um título de professor para uma pessoa que nem atendeu ninguém. Sim. Lógico. Não tem nem história para contar, né, para os alunos do que fez, o que aconteceu. Não passou pela experiência. E como né? é que você vai sanar as dúvidas dessas Tinha uma pessoas? Com Né? certeza. A gente recebe dúvidas todos os dias. E elas variam, assim, de coisas muito simples a coisas bem complexas, né? E a gente segue estudando.
a gente segue se reformulando e atendendo e fazendo. E realmente, não é uma perfeição, mas pelo menos aquele mínimo de você atender pessoas. E com certeza, se for para ser, vai ser. E não vai ser nem eu e nem o Roberto que vai ser barreira. Eu percebo também que, assim, depois a gente pode fazer o reiki para usar só pra gente, né? Porque, sei lá, mas geralmente você pode usar para você, para sua família, pro seu cachorro, para suas plantas, pro seu primo, pro seu vizinho, né? Tem gente que vai querer atender, enfim, né? Se doar, ou trabalhar com isso, ser terapeuta e tudo isso. Só que assim, se vocês puderem falar, não sei como que é essa iniciação? Porque as pessoas perguntam, nossa, mas, né, assim, o que é essa iniciação? Como que ela é uma coisa simples, que a pessoa, eu sei como é, porque já fez, mas como é que é essa iniciação? Né? Que vocês falaram, a gente deu online, mas depois a gente tinha que fazer a iniciação. Porque nós temos lá, né? Tem religiões que é na água, tem religião... Então, assim, como que é, por exemplo, batismo, tem uma coisa... Como que é a iniciação do reiki? Vamos dividir, eu vou falar um pouco e você fala um pouco aí, né? Assim, não temos nenhum pudor de falar o que é iniciação, porque nós falamos para os alunos no curso, tem um módulo lá que chama iniciação. Então, o nosso curso, ele contempla 7 módulos, 6 estão gravados. E após o curso, eles podem rever o curso gravado. E o 7º, que é a iniciação, nós não gravamos, mas tem uma aula de iniciação, né? A iniciação, ela tem algumas etapas. Eu posso falar de uma delas, que é você receber o reiki em você para que você possa usar o reiki. Como eu falei, se você não fez a iniciação, que é uma sintonização dos símbolos, a parte que eu vou falar, você pode ser um reikiano, mas está usando a sua energia. Então, uma das etapas da iniciação é colocar os símbolos do reiki, que eles pertencem a uma egrégora de cura, que vão facilitar o caminho e potencializar quando você fizer aquele símbolo. Seria como um portal, né? Esse símbolo. Lembra Se que eu tornar falei? um portal. Se eu passo em frente a uma igreja e faço o sinal da cruz, eu estou mais ou menos liberto. Então, o símbolo, ele funciona dessa forma. Existe um símbolo para tratar o corpo físico, um segundo para o corpo emocional, para o corpo mental e para o corpo espiritual. São 4 símbolos. Dentro do ritual de iniciação, nós vamos traçar os símbolos no teu corpo energético da palma da mão, para que você tenha os símbolos na mão. E toda vez que você mentalizar ou falar dos símbolos, é como se acendesse o símbolo na sua mão para você aplicar numa pessoa, ou como se você mentalizasse e enviá-lo à distância. Você vai ter, eu vou usar a expressão duplo etérico, mas seria o teu corpo energético. Na iniciação, nós vamos implementar o símbolo no teu corpo energético, em alguns lugares do corpo. Isso é um ritual da iniciação. É como se fosse uma tatuagem astral. Isso. Vamos colocar assim. Uma tatuagem energética. E muitas pessoas sentem queimando na hora. Eu me deu uma emoção. Eu não sabia que o Roberto estava na minha frente. E eu estava com as mãos assim e me deu uma emoção muito profunda, assim. E daí eu vi um movimento, daí eu vi que ele tinha feito a iniciação. Você mesmo. vai ter o símbolo em você e tantas vezes você vai usar até você ser o símbolo. Ai, que Sim. lindo isso. Aí mentalmente você já consegue atingir o fato que você quer sendo o símbolo. Tantas vezes você usar. Eu vinha falando aqui, né, para vocês que eu fiz meu curso, né, vou entregando a idade, faz 30 anos a primeira vez. E eu, quando tô perto de alguém, às vezes eu pego uma criança no colo, né, falei para vocês, ou, sei lá, alguém tá do meu lado, eu tenho esse hábito de colocar a mão, né, colocar a mão assim meio em concha e tal, porque a gente percebe, a gente incorpora, isso, né, e passa a ser. Então, quando a gente percebe, já está com a mão em alguém fazendo alguma coisa. Isso a gente leva para a vida, né? Sim, Não é mais a mesma coisa. Não é. Você, definitivamente, Com certeza. o processo de iniciação, ele vai modificar você. Ele vai te modificar de uma forma muito profunda. Que a gente... vou rasamente aqui descrever algumas coisas, né? Porque, como o Roberto falou, a implantação dos símbolos nas mãos... Mas a pessoa que vai passar também pela sintonização, é aberto nela pequenos canais na coluna dela, a coluna energética. Para quê? Para que ela seja o canal
dessa energia. Então, essa pequena abertura, ela possibilita que a pessoa que é iniciada, que passa pela sintonização, ela se torne mais intuitiva, ela se torne mais empática, ela se torne mais sensível, Olha. ela se torne alguém mais amoroso, porque a gente está falando de trabalhar com a energia do reiki através do chakra cardíaco, que nada mais é do que a doação, a caridade, o amor, a empatia. Então, realmente... E o que é maravilhoso é que quanto mais a gente vai ser esse canal e doa, mais a gente se trabalha, porque já começa na gente. Então, quanto mais você doa para os outros, né, usa esse canal, vamos dizer, mais a gente purifica e fica mais sensível e sente mais as coisas. Eu né? falo sempre que o cano da água, quando passa pelo cano, o cano é o primeiro a ser lavado, né? Sim. E o reikiano é esse cano, né? Então ele recebe essa energia cósmica, passa por ele para ele ser esse canal. E é muito lindo E isso. eu tenho, assim, também, assim, muitos relatos, mas, assim, cachorro, né? Meus cachorros amam. E criança, né? Bebê, eu tava falando para vocês. Eu pego a criança, automaticamente eu ponho a mão em reiki e a criança às vezes agitada, tal, dorme. É incrível, né? É incrível, é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. É entender que a gente sempre fala do mundo de paz, né? Que a gente quer criar, que a gente quer fazer parte de coisas, boas ações, etc. E eu sempre costumo falar que a paz, ela é uma ação, ela é um fazer. Que a paz não é algo morto, parado, uma qualidade que você tem ou não tem. Uma coisa passiva, né? Passiva. A pessoa fala, ai, credo, paz, né? Porque às vezes imagina aquela coisa bem passiva, parada, né? Estagnada ali, né? Bonitinha, paradinha, paz. Não, a paz é ação, é fazer, é mover, né? E se tornar um reikiano é ser um canal de paz. Seja para você mesmo, seja para qualquer pessoa que você encontrar. Em qualquer tempo, situação. A gente pode trabalhar no futuro, a gente pode trabalhar no passado. Então, o reiki ele é uma ferramenta que eu falo, democrática. Ela vai com todas as outras terapias, não tem essa coisa, não conheço efeitos colaterais. Então, assim, é maravilhoso, né? E uma outra coisa, Mislane, que eu queria que vocês falassem é que vocês têm uma caixinha que as pessoas podem colocar o nome lá na caixinha para receberem esse reiki. Então, se você está passando por alguma situação difícil na sua vida, se você tem alguma pessoa que esteja doente, que esteja fazendo um tratamento médico para o corpo físico e precise de um tratamento para o corpo emocional, corpo energético, esse nome dessa pessoa pode ir para essa caixinha. Então, eu queria que você falasse dessa caixinha para as pessoas, por favor. Exatamente. Toda sexta-feira, como eu falei, né? A gente começou no meio da pandemia e como a gente viu pessoas se curarem. Casos assim que poderia fazer um podcast só dos pequenos milagres, né? Diria assim. Mas toda sexta-feira a gente faz uma emanação, começa às 8 horas da noite. E aí, assim, seja você mandando o nome para a nossa caixinha, né? Seja você escrevendo e fazendo junto conosco. Porque a ideia, como eu falo, é mundo de paz, ações de paz. Então, quem precisa receber, recebe. Quem pode doar, doa, né? E um dia você recebeu, aí você doa. Você podendo, você então, doa. assim, você está com conflito com um vizinho, né? Você está com conflito no seu trabalho, você está com uma pessoa doente na família, você precisa de um imóvel que seja vendido, ou você precisa achar um imóvel para você morar. São tantas situações que você pode utilizar a caixinha, né? Para harmonizar, né? Para harmonizar. Exato. Tem técnicas incríveis, né? Técnicas do caderno, que você coloca lá o nome das pessoas, né? E inclusive as pessoas depois de fazerem o curso podem fazer isso em casa. Nossa. Ter a sua caixinha, o seu caderno e enviar para as pessoas. Né? Então eu gostaria que você falasse, né? Para onde as pessoas mandam o nome? Assistam as aulas de vocês às sextas-feiras. Se você puder passar o endereço. Lá no nosso Instagram tem um link, lá eu sempre erro essas coisas aí, alguém me ajuda, mas tem um link que é um formulário onde as pessoas podem escrever os seus nomes, né? Tá. E a gente toda sexta-feira pega lá os nomes. E o melhor de tudo, se puder acompanhar, às vezes você fala assim, mas a minha mãe está internada, ela está num X situação, coloca lá.
A gente tem relatos, por exemplo, de pessoas que vão atender em casa de autismo, por exemplo. A gente tem alunos que vão lá, atendem em ONGs, enfim, é infinito. Mas ele foi lá e colocou uma prática. E o ambiente se harmonizou. E a própria diretora da ONG falou, olha, venha mais vezes, coloca esse vídeo mais vezes. Então, pode ser pelo link do nosso Instagram. Passa o seu né? Instagram, então. Que é @espaço_IAM, né? IAM, né? Que é o do chakra cardíaco, do Eu Sou, né? Pode escrever lá. E tem o nosso YouTube, que é a mesma sigla, né? E aí ativa lá também e acompanha com a gente toda sexta, né? Isso é bem interessante. IAM, espaço IAM. IAM. Então isso, se você estiver precisando dessa ferramenta, não é por acaso que você está assistindo esse podcast, porque não existe acaso, existem sincronicidades. E à medida que a gente vai abrindo o coração e vai ampliando a nossa percepção para esse invisível que está aí, o universo vai nos trazendo resposta. Eu estou falando isso, eu estou toda arrepiada, ó, porque isso é real. Então, se você está aqui agora, aproveite essa oportunidade, né, e adentre nesse mundo. E importante também falar é que os nossos convidados já estiveram aqui. Sim. E trouxeram outras coisas preciosas. Então, nesse mesmo endereço online, tem outras coisas preciosas que vocês vão ver dos dois que eles fazem, além do Reiki. Então, assim, vale muito a pena, porque vocês vão aprender demais, muita coisa. Então, é isso aí. Vocês podem repetir o Instagram, tem Instagram, YouTube. Espaço. O espaço é escrito, né? Espaco, né? Espaco. IAM. IAM, né? De Eu Sou. Isso. É isso aí, espaço né? IAM. E compartilhe com aquela pessoa que está passando por um momento que você sabe. É um ato de carinho, é um ato de paz, é um ato de amor incondicional. Né? Não precisa falar muita coisa, só compartilha. E às vezes isso chega num momento que é uma base, é um acolhimento para a pessoa, né? E isso pode transformar a vida da pessoa. Bem, a gente está partindo para o final. Eu gostaria que você tirasse... Tem um baleiro aqui. Opa! Atrapalhada. Tem um baleiro. E eu gostaria que vocês tirassem... Tem os botões, tem a balinha, tem o dadinho. E gostaria que vocês tirassem cada um uma pergunta. Vamos lá. Momentos. Pra você Momentos. Eu já vou pegando aqui. Elogie alguém. Puxa, alguns, né? Alguéms. Bom, meu elogio primeiro vai para aqui as nossas co-hosts e entrevistadoras, né, que são reikianas, que de alguma maneira escolheram estar aqui hoje e que isso se contagia o mundo inteiro, né? Porque quando a gente escolhe ser um reikiano, a gente escolhe estar num lugar de paz, de proporcionar paz, ainda que momentaneamente para alguém. Então, é fazer parte desse lugar de paz. Então, o meu elogio vai para as duas queridas aqui, né? E para todos os que são reikianos que estão assistindo aqui e aqueles que ainda vão ser, né? Mas, enfim. É isso aí. É isso aí, que maravilha. O meu é agradecer alguém. Bom, eu agradeço o universo por ter, nessa vida, né, me dado condições de praticar, estudar e poder ajudar outras pessoas também. Então, a missão honesta, né, de um terapeuta, de um professor e de muitas outras profissões também, em ajudar os outros é muito importante para a humanidade, né? O meu objetivo é assim, se cada um puder cuidar de si, teremos um planeta mais equilibrado. Então, eu agradeço o universo por ter esse discernimento. Maravilhoso, maravilhoso. E agora eu gostaria que vocês dessem um recado aqui nessa câmera para as pessoas que ainda estão em dúvida das
infinitas Será possibilidades que tem alguém da ainda? vida. Infinitas. Só com o reiki são milhões de possibilidades, né? E fora isso, vão juntando outras e outras terapêuticas e outras ferramentas, né? E isso se torna um canal de luz onde as pessoas vão se aproximando das suas melhores versões de alma, né? E isso é sensacional. Então, se vocês puderem passar essa mensagem para as pessoas. Bom, meu primeiro recado é que o Reiki, ele é uma ferramenta que está aqui nesse planeta e que é o que eu chamo da medicina do futuro, né? A gente tem toda a parte de alopatia que fez todo o seu bem-estar até os dias de hoje. Mas ela só alcança uma parte sua, né? E a outra parte que precisa ser alcançada é a parte emocional, é a sua consciência, é algo que te faça para além de ser paciente, que te faça também alguém que possa fazer, né? E como eu falei, quando a gente não faz a nossa parte, a gente permite que outros façam coisas que não são tão legais. Então, se você tem receio, acha que você não é capaz, que não tem evidência, que não tem o tempo, enfim, só basta uma coisa, você querer. Querer conversar, movimentar, porque tudo são questões de prioridades na vida. Então, para quem está assistindo a gente aqui, como eu falei, eu comecei despretensiosamente, não sou uma vidente, não sou uma pessoa altamente sensível. Hoje em dia estou, né, por conta de toda a técnica, mas não era. Então, é para você. É como o Zui falava, do aldeão ao médico imperador. Então, e a gente mantém essa tradição aí. O meu recado vai para aqueles que não acreditam que é possível você cuidar de você, né? Então, eu recebo centenas de pessoas interessadas em Reiki, mas a primeira opção dela é pedir para os outros enviarem Reiki. E quando eu falo, que tal você aprender essa técnica, né? A maioria das pessoas se sente incapacitada de aprender o que não é verdade. Então, o primeiro recado que tal você começar a cuidar de você? E dentro desse cuidado, né, nós ensinamos essa técnica em um final de semana, o que é muito pouco, você concorda? Que você vai usar isso pro resto da vida. E é delicioso, final de semana delicioso. Aí né? a pessoa fala assim, esse final de semana eu não consigo. E eu pergunto, e no próximo? No próximo também não. Mas eu tenho um curso daqui a 2 meses, também não consigo. Então, as pessoas se dedicam aos outros, né? Às vezes ao filho, à mãe, ao cachorro, ao vizinho, e nunca tem um final de semana no ano para cuidar de si. Então, meu segundo recado repensa aí a sua estratégia de vida. Você tem um final de semana para dedicar para você e aprender uma técnica para cuidar de você? E cuidar de você para sempre. Para sempre. É um fim de semana para sempre, para você e para pouco, né? E ampliar, né? Ampliar os contatos, ampliar o olhar para a vida, Sim. ampliar as possibilidades da vida, porque são tantas coisas que acontecem nesse final de semana, é tão relevante, né? Então, Sim. por que não? Sim. Mas assim, né? pode ter certeza que 90% das pessoas que querem fazer o curso não fazem porque não tem um final de semana para ela. Não priorizam, né? Não prioriza. Porque tempo todo mundo tem, né? Eu tenho 24 horas, você tem, O problema né? Qual que não é a prioridade, não né? é financeiro, não é conhecimento. As pessoas falam, eu não tenho tempo. E às vezes, muitas vezes, essa pessoa que está lá desanimada, que está tudo isso, pode ser que isso que esteja acontecendo com ela, né? Exato. Exatamente isso. Está cuidando dos outros É. e pedindo ajuda para cuidar dela. Isso aí, isso aí. Exato. Bem, gente, chegamos ao momento do presente. Então, eu quero falar antes do nosso 365 Coffee, que é o café de todos os momentos. Um café saboroso, cheiroso, delicioso e completamente diferenciado, porque ele não tem impurezas. Então, é o verdadeiro café. Então, vocês vão ganhar caneca para tomarem o café. Isso. Porque vocês já Ótimo. ganharam o café Amei, nos outros já. episódios. Então, Gostei. agora vocês vão Obrigado. ganhar a caneca para tomarem o 365 Coffee. É isso aí. Obrigado. Muito Isso bom. aí. Obrigada, Isso aí. gente. Foi Eu queria maravilhoso. deixar, então, com vocês o nosso muito mais obrigada. recente livro que fala sobre técnicas do Reiki, né? Nós falamos aqui
em técnicas de aplicar com as mãos, né? Mas o Reiki também tem técnicas de aplicar com os olhos, com o sopro, com o toque. Olha. Existem técnicas de desintoxicação, técnicas para insônia. Então, nós escrevemos um livro, ele chama As 21 Técnicas do Reiki tradicional, que é o Reiki do Sul e do Japão. Queria presentear vocês. Nossa, hein? Muito bem, maravilhoso. obrigada. Maravilhoso. Então, aqui o livro. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua participação. Vamos fazer o nosso fechamento Vamos. aqui. Agradecer a presença desse casal maravilhoso, agradecer esse momento. Muito obrigada, viu? Obrigada, Érica, também. E agradecer também a sua presença, né? Você parar um tempo para ouvir ou assistir esse podcast. E obrigada. E compartilhe e faça girar isso para que mais pessoas tenham acesso às infinitas possibilidades da vida. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Eba! Muito